4 de outubro celebramos São Francisco de Assis. São Francisco de Assis nasceu em 1182 e faleceu em 1226. Foi um religioso italiano e fundador da Ordem dos Franciscanos. Era filho de um rico comerciante, mas fez votos de pobreza. Foi canonizado pelo Papa Gregório IX, 2 anos depois de sua morte. É conhecido como protetor dos animais. Giovanni de Pietro Francisco de Assis nasceu na cidade de Assis, na Itália, no dia 5 de julho de 1182. Seu pai estava na França quando o filho nasceu. Na volta para a Itália, não satisfeito com o nome do filho, rebatizou-o com o nome de Francesco. Francisco de Assis estudou na escola episcopal, onde aprendeu a ler e escrever e principalmente contar. Enriquecer era uma obsessão naquela época. Ajudava seu pai no comércio, mas viver atrás de um balcão não era um trabalho que o atraía. No ano de 1198, Inocêncio III foi eleito Papa e a Santa Sé queria tirar vantagem com o enfraquecimento do Império. Um enviado do Pontífice logo chegou à cidade de Assis com o encargo de substituir o governo imperial. Entre 1201 e 1202, os revoltosos organizaram uma tropa para dar combate à nobreza feudal que recebera do imperador um privilégio que irritava os mercadores. O jovem Francesco participou das lutas entre Assis e Perúgia e acabou preso por quase um ano. No ano de 1203, de volta à sua cidade, tentou recuperar o tempo perdido. Entregou-se a uma vida de festas e torneios, mas logo se mostrou insatisfeito e resolveu mudar de vida e dedicou-se a ser cavaleiro. Para chegar a esse posto, teria que começar como escudeiro de um nobre e partiu para a sua missão. Durante o percurso, ao encontrar alguns mendigos, foi se desfazendo de seus pertences. Decidiu voltar para sua casa, mesmo sem a glória que a família esperava, e indignado dizia: como pode haver tanta injustiça, tanto luxo ao lado de tanta pobreza? Conta-se que no ano de 1205, orando na capela de São Damião, em Assis, Francisco ouviu de Deus as seguintes palavras: vá, Francisco, e restaure a minha casa. Imaginando tratar-se de uma reconstrução, de reconstruir a capela, voltou para casa, vendeu boa parte dos tecidos do pai e entregou-se ao serviço de Deus e dos miseráveis. No ano de 1208, afinal, compreendeu o sentido da mensagem, restaurar a igreja como instituição, uma vez que ela havia se desviado dos ensinamentos de Cristo e vivia cercada de opulência. Resolveu fazer votos de pobrezas e começou a pregar a sua doutrina. Francisco de Assis, decidido a cumprir as Escrituras Sagradas, passou a viver voltado apenas para o Espírito. Seus sermões eram cada vez mais frequentados, sua fama foi se espalhando e aos poucos já tinha seguidores dispostos a formar uma nova ordem religiosa. Em 1208, pediu autorização ao Papa para fundar a Irmandade Mendicante. Em 1219, estava fundada as Ordens dos Irmãos Mendigos de Assis, que se instalou em cabanas no alto dos montes e no interior das cavernas.
renunciando qualquer forma de propriedade. No ano de 1215, no intuito de resguardar a autoridade papal, o Concílio de Latrão reconheceu a Ordem dos Irmãos Menores de Assis. O cardeal foi designado protetor da Ordem. Francesco consentiu repartir seus discípulos em 2 grupos para seguirem peregrinação pelo mundo para disseminar o sentimento da fé cristã e converter os infiéis. Durante a peregrinação, os franciscanos tiveram seus primeiros martírios, quando 5 discípulos foram mortos em Ceuta pelos muçulmanos, pois recusaram sua conversão. Francisco de Assis embarcou para a Terra Santa, onde foi aprisionado e levado a sultão. Para mostrar a superioridade da fé cristã, Francisco andou sobre brasas e imediatamente foi liberado. Em 1220, Assis voltou para a Itália e encontrou uma cisão ou divisão no movimento. Alguns discípulos, pressionados por Ugolino, preconizaram uma reforma com novas regras menos severas quanto ao voto de pobreza. Em 1221, Assis apresentou um texto com a nova regra para a ordem: observar o Evangelho, viver da obediência, da castidade e não possuir absolutamente nada e só dividir a pobreza. O texto foi recusado pelo cardeal Ugolino. Em 1223, o texto foi retocado e finalmente aceito pelo Papa Honório III. Os franciscanos perdem muito dos traços que os distinguiam. No ano de 1224, decepcionado e doente, Francisco de Assis foi obrigado a moderar suas atividades. No mesmo ano, renunciou à direção efetiva da Irmandade que criara e, em companhia dos discípulos, partiu em direção à floresta para viver em contato com a natureza. Conta-se que na floresta, em sua presença, os peixes saltavam da água e os pássaros pousavam em seus ombros. Certo dia, orando no alto do rochedo, desceu do céu um serafim de asas resplandecentes, trazendo nos braços uma cruz. Quando a imagem desapareceu, Francisco percebeu marcas de sangue nas mãos e nos pés, como se tivessem sido atravessados por pregos. Doente, Francisco implorou que o levassem para Assis, onde queria morrer. São Francisco de Assis faleceu assistido pelos discípulos em Assis, Itália, no dia 3 de outubro de 1226. 2 anos depois da sua morte, foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Na igreja de São Francisco de Assis, em Assis, Itália, inaugurada em 1256, estão guardados restos mortais do santo. Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a herança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que São Francisco rogai por nós.
Sou o Padre Silvio Faria, deixe um like no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo para ajudar o programa Padre Silvio e um abraço aqui da irmã Maria e do Padre Silvio. Fiquem com Deus e faça o seu comentário sobre a graça que você tem alcançado de São Francisco de Assis. E o que você acha de fazer o voto de pobreza? Fiquem com Deus.